pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que esteja aí passado uma ótima semana. Adriano, a gente fica sem dormir mesmo, mas não tem problema não, ainda não corrigi, viu? Tem chance ainda, viu? Estão me escutando aí, né? Tudo beleza? Sim, professor, boa noite. Boa noite. Deixa eu aumentar aqui. Bom, então, boa noite, né? E vamos dar prosseguimento aí, né, ao nossas aulas de sistemas de comunicação. E nós, na aula passada, nós corrigimos aquele laboratório e tal, né? Então ficou aí faltando aí algumas coisinhas aí do FM que eu achei interessante a gente colocar, né? A gente vai colocar aí hoje. E pode ser que a gente comece também um pouquinho de modulação digital. Vamos ver como é que a aula transcorre e a gente vai pensando nisso aí. Bom, primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, né? A gente tem aí um aumento do ruído, né? Então, o ruído em inglês é noise, né? Noise. Então, esse ruído vai aumentando conforme a frequência vai aumentando. E praticamente aqui a partir dos 3 kHz, né? Esse ruído aí vai aumentando muito aí na faixa de comunicação. E o que ocorre aí? No caso do AM, na transmissão AM, como a transmissão AM é uma transmissão numa faixa de frequência pequena, até 5 kHz, né? E uma transmissão telefônica também é menor ainda, a largura de banda é menor ainda. Então, esse ruído aí não se fazia presente, ele se fazia presente um pouquinho só nas frequências mais baixas nas frequências mais altas do AM, né? E o problema é que no FM, né? Então, a gente quer uma transmissão de uma qualidade melhor, uma vez que a gente não tem uma a gente tem uma possibilidade de fazer uma transmissão de melhor qualidade, então a gente está trabalhando aí numa faixa de frequência maior, que vai de 0 a 15 kHz. Né? Então é uma faixa maior que abrange aí, então, som de alta fidelidade. Né? Mas dentro dessa faixa de som de alta fidelidade, já começa a entrar aí esse ruído, né, que ele vai aumentando conforme a frequência vai aumentando aí, né? Então, a partir aí dos 3, 4 kHz, esse ruído vai aumentando e chega num ponto ali em que a gente tem um ruído realmente atrapalhando a informação que está sendo transmitida nessa faixa de frequência aí mais alta, né? Então, isso poderia atrapalhar um pouco numa transmissão em FM, né? Em que a gente deseja transmitir uma largura de frequências aí maior, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que a gente chama de pré-ênfase, né? Então, o que é a pré-ênfase? A pré-ênfase é a gente dar um ganho maior nessas frequências maiores, né? E depois a gente atenua isso. Então, está aqui, né, a nossa informação está sendo enviada, né? Então, o que ocorre aí? Ela recebe aí, depois de uma determinada frequência, ela recebe um ganho aí, ó, adicional, para que ela tenha realmente, né, uma amplitude maior aí nessa faixa de frequência maior. Então, na realidade, o sinal que eu vou transmitir, ele está um pouquinho deformado, né? Então, ele vai ter um ganho aí um pouco maior nas frequências maiores, né? Então, por que isso? Porque eu tenho aí, ó, essa parte aí de ruído que vai começar a aumentar a partir aí dos 3, 4 kHz, ele começa a aumentar
E nessa faixa de frequência maior, a relação sinal-ruído fica muito, muito ruim, muito degradada, né? Quando então a gente soma, né, pega o sinal de cima e o sinal de baixo e soma, o que acontece? Ele vai ter um sinal daquela cara aí que a gente tem, mas o ruído mesmo aumentando, eu tenho também o meu sinal aumentando, né? Então os dois vão aumentar aí numa mesma taxa, né? Bom, lá na recepção, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um amplificador, mas que ele vai atenuar um pouquinho a faixa de frequência que foi amplificada lá na etapa de transmissão, né? De forma que eu não tenha, então, esse realce das altas frequências, né? Eu não preciso de um realce das altas frequências. Aí, quando a gente faz a atenuação, atenua-se o sinal, mas atenua-se também o ruído. Então, aqui a relação sinal-ruído fica relativamente, né, coerente, aí fica constante, né? Então, esse ganho aqui que a gente faz no receptor, a gente chama de de-ênfase. Está aqui embaixo, de-ênfase, né? Enquanto que essa amplificação que a gente faz na transmissão chama-se pré-ênfase. Então, a gente dá uma ênfase nos sinais de alta frequência e depois aqui no receptor a gente faz a de-ênfase, que seria voltar ao normal o meu sinal. Qual a finalidade? Então, manter a relação sinal-ruído praticamente constante ao longo de toda a banda, né? Ao longo de toda a banda a ser transmitida. Bom, aí a gente, né, informação dada, etc., a gente vai ver que a gente vai trabalhar com isso aqui no nosso receptor de FM, principalmente, né? Então aqui a gente tem o chamado oscilador Hartley, né? Então o oscilador Hartley é um oscilador que gera uma onda senoidal, né? Ele gera uma onda senoidal. E para a gente obter então o sinal FM, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer com que a frequência do meu sinal varie, né, em função da frequência básica, né? Então, o que a gente tem? No oscilador Hartley, basicamente a gente tem aí dois indutores, né? Então, ele tem uma derivação central aqui. E eu tenho um conjunto de capacitores. Aqui, no caso, é um capacitor só. No Hartley, são dois indutores e um capacitor. No Colpitts é o contrário, né? Um indutor e dois capacitores, né? E o que acontece aqui? Ó? Eu tenho aqui um varicap, né? Então um diodo em que a capacitância dele varia conforme a tensão que eu estou aplicando. E olha só a tensão que eu estou aplicando, ela vem aqui, ó, vem aqui do meu sinal modulante, né? Então aqui está entrando nesse ponto, né? Está entrando o áudio, né? Sei lá, o microfone que o cara está transmitindo, o deck que o cara vai transmitir, enfim, né? Tem um ajuste aqui dessa tensão e ele vai ser aplicado aqui. Então, o capacitor aqui, o indutor, deixa passar a corrente contínua aqui para esse capacitor. E a gente tem um pequeno ajuste aqui, ó, né, de um divisor resistivo, de forma que a gente se adequa aí numa faixa de frequência interessante aí para ser transmitido. Aí o transistor, tal, isso tudo faz parte da etapa de amplificação do sinal, né? E, bom, então o sinal é realimentado por este ponto aqui, passa pelo C5 e vai ser realimentado aqui no meio do L2, né? E ele volta, né, à base do transistor para ser amplificado aí novamente. Então isso faz o elo de realimentação. Como a variância, a capacidade do varicap, ela altera conforme a informação que é enviada,
a frequência de saída do meu oscilador Hartley, ela varia. Né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um sinal que está modulado aqui na saída já em FM. Né? Então, aqui na saída já tem um sinal modulado aqui em FM. Isso aí a gente chama aí de método direto, porque eu estou aplicando uma tensão de variação diretamente em cima do meu varicap, e ele é um oscilador analógico, né? Então é chamado aí de método direto. Beleza. Aqui eu tenho um modulador FM digital, né? Um modulador FM digital. Então, o que acontece aí? Basicamente, né, eu tenho aí o transistor T2 e o capacitor C2, junto com o capacitor C1 e o transistor T1 aqui. Né? Então, ele faz aí um multivibrador astável. Né? Um multivibrador astável. Então, no multivibrador astável, além desses componentes, né, do R6 aqui, do R3, né, o que determinaria também a frequência dele seria justamente esses resistores R5 e R4 com a corrente que ele está enviando aí para a base dos transistores. Né? Então, esse oscilador astável ele fica oscilando. Ora um transistor liga, ora o outro está ligado, e eles ficam mudando aí conforme a carga e descarga dos capacitores C2 e C3. E essa carga e descarga varia com a corrente que vai ser aplicada aí via os resistores R4 e R5. Né? Então, você ajustando R4 e R5, você consegue ajustar a frequência aí com que esses caras estão oscilando aí. Né? Então, por que ele é digital? Porque esses transistores T1 e T2, eles estão completamente saturados ou estão completamente cortados. Né? Então, e eles são inversos, né? Enquanto um está cortado, o outro está saturado, e vice-versa. Né? Então há sempre uma mudança aí de um para outro. O que foi adicionado aí? Então foi adicionado aí esse divisor resistivo aqui com ajuste de P1, né? Então eu tenho um T aqui para ajustar a tensão que vai ser aplicado na base desses transistores, e a minha informação, né, o EM de T, é aplicado aí na base do transistor T3 e T4. Então, essa corrente, né, que ela é proporcional a EM, que é aplicada então na base de T3 e T4, vai fazer com que esses dois transistores aí, eles conduzam mais ou menos. E isso vai fazer com que a frequência de oscilação de T1 e T2 variam, uma vez que eles estão justamente colocados aí na base, né, dos nossos transistores T1 e T2. Tá? Então eles fazem com que haja então uma variação aí, né, na frequência, né, de corte e oscilação aí, corte e saturação desses dois transistores, né? E aí o sinal é então aplicado, né, ao circuito tanque C4L1, que é o meu circuito de saída FM, através do transistor T5. Né? Então é um modulador aí também muito interessante, muito fácil de ser feito, né? Que trabalha muito bem também, né? E aqui o legal é que a gente não precisa, por exemplo, né, trabalhar em cima do varicap, né? Então, às vezes é interessante. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Professor, posso fazer uma pergunta meio diferente? Eu queria perguntar para você, já que a frequência, o FM é a frequência modulada, por que não poderia ser transmitida em baixa frequência, em vez de ser em alta frequência? Então, ela pode ser transmitida em baixa frequência, sim, tá? Depende do quê? Depende do canal de transmissão.
Então vamos supor que você queira fazer uma transmissão dessa em FM, por exemplo, em fios telefônicos ou fio de rede. Você pode trabalhar com uma frequência muito mais baixa. Bom, então é possível você trabalhar com uma frequência muito mais baixa. No caso da gente trabalhar com onde o meu caminho, né, a minha linha de transmissão é o ar, né, então eu tenho que irradiar isso aí. Então, as baixas frequências elas se tornam ruins devido ao tamanho da antena que eu vou necessitar. E quanto menor a frequência, maior é o tamanho da antena. Né? Então, eles são inversamente proporcionais. Então, para mim ter uma antena pequena e que seja, vamos supor aí, próxima, né? Seja factível de ser executável, eu preciso trabalhar com frequências mais altas. Né? Então, a gente vê, por exemplo, já viu aqueles pessoal que tem o radinho tal, o radinho com aquela baita antena, etc. Então, aquele radinho com uma baita antena, normalmente é um radinho AM, ondas curtas, né? Então, eles exigem uma antena maior, né? Quando você vai indo para o FM, a antena pode diminuir, né? Então ela acaba diminuindo. Até que a gente chega hoje nos celulares, que as frequências são maiores ainda e que a gente tem né, praticamente a gente não vê a antena, né, do celular. Entendi. Beleza, professor. Tá? Então, para você ter uma ideia, para a gente transmitir, seja FM, seja AM, qualquer faixa, mas aí em áudio, né, eu precisaria de uma antena aí da ordem de 30 quilômetros. Tá? Não tem como executar isso. Entendi. Beleza, professor. Era mais fácil chegar e entregar o pendrive pro cara, né? Para ter uma antena de 30 quilômetros, porque vou ter que ter uma antena de 30 quilômetros para transmitir e outra de 30 para receber. Fica mais fácil mandar o pendrive pro cara. Entendeu? Mas a ideia é isso, por isso que a gente transmite em alta frequência. É possível baixar essa frequência? Sim, é possível, mas vai depender do quê? Vai depender do meio de onde eu estou transmitindo. Tá? Então, no ar, né, eu preciso transmitir em alta frequência justamente para a gente poder trabalhar, né, com antenas aí factíveis de serem executadas e serem feitas. Tá bom? Para, assim, a comunicação, sei lá, espaço, né? Então tem que ser uma frequência muito mais alta, seria mais ou menos isso. Sim, quanto Para mais poder ter alta, menor antena. sim, quanto mais alta a frequência, menor é a antena, né? Menor a antena. Você vê, por exemplo, as parabólicas. Você já notou que tem parabólica muito grande, né? E tem aquelas parabólicas, por exemplo, da Sky, que é pequenininha. Sim. Né? Então, as antenas maiores, elas têm duas funcionalidades. Vamos supor, em cima da sua casa mesmo. Mesmo antena receptora, mas grande da sua casa. Ela tem... O primeiro problema é que o sinal que chega nessa antena maior, normalmente é um sinal analógico. Né? Normalmente é um sinal analógico. Então, ela precisa ter uma relação sinal-ruído melhor do que um sinal digital. Então, esse já é um problema dessa antena, né? E no caso da Sky ou outras TVs, né, elas podem ter um prato bem menor de recepção porque o sinal é digital, né? E elas estão trabalhando numa frequência maior também. Então isso faz com que
a relação sinal-ruído para ele seja menor e eu possa, então, receber uma potência aí de sinal menor. Isso economiza também na transmissão, né? O satélite lá fica melhor, né? Então, ele vai gastar menos energia, etc. Beleza, senhor. Tá ótimo. Bom, aí o que acontece? Tanto esse circuito quanto esse circuito, eles vão trabalhar numa frequência que não é a frequência de transmissão, né? E também a variação de frequência também não é aquela que a gente deseja, né? Então eu vou precisar aumentar isso aí, né? Como é que a gente faz isso aqui no transmissor, né? Então a gente tem lá o nosso sinal, né, modulante. Então esse aqui é o nosso transmissor FM, tá? O nosso transmissor FM. A gente tem então um oscilador, né, a cristal, para definir a frequência básica, né, do meu sistema. E aí a gente pode entrar no modulador, que pode ser qualquer um desses aí, né, que a gente viu, ou um modulador balanceado, etc., né? E esse sinal, então, vai ser somado aí, né? O meu sinal do oscilador a cristal vai ter uma rede defasadora de 90 graus, a gente vai somar esses dois sinais aí, né? E aí, o mais interessante é que ele vai passar por um grupo de multiplicação de frequência, né? Então, vão ser um grupo de multiplicadores de frequência, né? Normalmente aí da ordem de 48 vezes, né? Então, entrou lá a frequência da portadora, vai sair lá a frequência da portadora vezes 48. A variação de frequência aqui no início foi ΔF, lá na frente vai ser 48 ΔF, né? Então, isso vai fazer com que a gente esteja já trabalhando já na faixa de frequência aí dos nossos transmissores, né? Tá? Dos nossos transmissores em FM. E aí vai para a parte de amplificação de potência, né? E antena, consequentemente. Bom, como é que a gente faz a demodulação, né? Então a gente tem vários demoduladores, mas eles têm mais ou menos a mesma cara aí, né? Então, se eu pegar um circuito LC, tá aqui, ó, circuito LC, tá aqui, ó, né? Ele vai ter uma resposta, né, desse tipo aqui, ó, né? Então ele vai subir, descer, tal. Então essa é a resposta aí de um filtro LC, bom? E isso vai ser em torno da frequência de ressonância. Tá? Isso vai ser em torno da frequência de ressonância. Agora, qual que é a ideia, né, do nosso modulador aí chamado detetor de inclinação, né? Ao invés de a gente trabalhar na frequência de ressonância desse cara, a gente vai trabalhar numa frequência abaixo, né? Então minha portadora vai estar abaixo aí, e eu vou pegar uma região aí que tem uma resposta linear, né? Conforme a minha frequência varia, eu tenho aqui uma variação de amplitude aí, né? Então, ó lá, eu tenho lá uma variação de frequência, ele é proporcional a uma variação de amplitude ali do meu sinal, né? Então, o que eu vou ter aqui? Eu tenho o meu sinal aqui variando em frequência, tá? O meu sinal aqui inicialmente variando em frequência. Quando ele passa pelo filtro tanque, né? Pelo filtro LC, ele vai ter ganhos menores em frequências menores. Então, por exemplo, aqui a frequência é pequena. O que aconteceu com o meu ganho? Ó, diminuiu. Aqui a frequência é alta. Então, se a frequência é alta, o que vai acontecer com o meu ganho? Ele vai aumentar, né? E aí a gente usa um detetor, né, igual aquele de AM, né, que é um detetor de envoltória, né? E aí a gente consegue então recuperar o nosso sinal aí, ó, em cima desse processo aí, tá? Então, basicamente a ideia é essa aí, tá? Deixa eu mudar aqui para vocês. Espera aí.
Ok, então, olha só. Aqui no nosso multisim, né, eu tenho então um detetor de slope, né, que seria justamente o nosso detetor de envoltória aí, né? Então, inicialmente eu tenho meu sinal aqui, eu vou analisar o sinal aqui, né? Eu tenho um gerador aqui que já é um gerador FM, né? Já é um gerador FM. Vamos ver a carinha dele aí. Então, ó, essa aqui é a cara do meu sinal. Você vê que eu tenho aqui essa faixa aqui, ó, é uma frequência maior do que essa faixa aqui. Pô, professor, mas como é que você vê que aqui, por volta de 50 micro, tem uma frequência maior do que aqui por volta dos 75 micro, né? Por que né? Você vê que o sinal está mais espaçado, né? Então, aqui a frequência é menor porque o sinal está mais espaçado. Aqui a frequência é menor porque o sinal está mais denso, né? Ele tá menos espaçado. Então, a frequência variou, né? Aqui a frequência é maior e aqui a frequência ela é mais baixa, né? Então, isso é o que eu tenho aonde, ó? Isso é o que eu tenho, então, na saída de V1. Aqui, ó, já tem um filtro, né? Então, meu filtro já está aqui, ó, 560 PF e o transformador. Vamos lá, vou tirar, então, o meu voltímetro lá de cima do V1 e já vou colocar aqui, né? Então, tem só uma resistência, a resistência já faz o papel de deixar passar aqui, né, pelo filtro. Então tá aqui, vou dar um play. Percebe então ó, que nas altas frequências eu tenho um ganho maior, ó, a minha amplitude subiu. Nas baixas frequências, meu ganho é menor, a amplitude desceu. Né? Então eu tenho meu sinal variando aí conforme o quê? Conforme a frequência. Né? Frequência alta, ganho maior, amplitude maior. Frequência baixa, ganho menor, amplitude menor. Beleza? Vamos voltar lá no nosso esquema. Aqui eu já estou passando, então, pelo detetor de envoltória e aqui o nosso filtro. Né? Então, vamos tirar esse cara daqui, colocar aqui para ver o que vai acontecer. Né? Vamos dar um play aqui. Já lá no nosso gráfico. Então, esse gráfico aqui vocês já conhecem, né? A gente já trabalhou eles, ó, tá fazendo a detecção da envoltória lá, né? Então, esse aqui já é praticamente o meu sinal recuperado. Tem ainda um ruídozinho e tal, mas isso é normal, né? Do nosso sistema. Como ele está em alta frequência, isso aqui acaba sumindo, né? No nosso processo. A gente acaba vendo aqui muito grande aqui de forma por conta do próprio esquema que a gente fez aqui de não poder trabalhar numa frequência tão alta, né? Então aqui nossa portadora aqui está em 500 kHz, né? Então é uma portadora bem ainda em frequência baixa, né? Então isso faz com que a nossa informação aí acabe mudando. Óbvio que mudando aqui o valor aqui então tá aqui em 90%, vamos deixar esse cara em 50% só para ver como é que vai ficar aí, né? Então esse resistor aqui a gente mudou aqui a fórmula dele, mudamos então o RC dele, né? Tava em 93%. Vamos ver o que vai acontecer aqui na nossa recuperação. Ó, então a gente percebe aqui que ela está acompanhando um pouquinho mais, mas a gente está com ruído melhor. Eu acho que assim está um pouquinho melhor do que aqueles 93. Aquele 93 dava uma descida reta aqui, né? Então tava com RC acho que meio alto. Aqui acho que está melhor. Tá bom? Beleza? Tudo bem? Testado aí?